Oi, eu sou a Anne e essa é a leitura do capítulo 11 do livro do Dr. Joseph Murphy, Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Desenvolver a Autoconfiança e a Autoestima. Se você é novo por aqui, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Já deixe o seu like e, se fizer sentido para você, deixe um comentário e compartilhe com alguém que você acha que vai se beneficiar com a leitura deste capítulo, deste trabalho. Eu sou autora de um livro chamado O Pequeno Manual da Comunicação para a Paz, e se você quiser adquirir, o link está na descrição deste vídeo. Vamos à leitura. Capítulo 11. Fernão Capelo Gaivota. Os paralelos com o pensamento científico. Anos atrás, um livro contando a história de uma gaivota, Fernão Capelo Gaivota, tornou-se sucesso instantâneo. O autor, Richard Bach, piloto de profissão, usa a linguagem da aeronáutica para transmitir suas ideias sobre a espiritualidade. O pequeno livro, com menos de 100 páginas, é uma delícia de se ler e mais tarde foi transformado em um filme igualmente agradável. Um pássaro tem 2 asas, que simbolizam o pensamento e as emoções, os agentes divinos que movimentam e modelam o destino, pois nossos pensamentos e emoções controlam toda a nossa vida. Cada pensamento percebido como verdadeiro é incorporado à mente subconsciente e se concretiza sob a forma de experiências, condições e eventos de nossa vida. Essa é a lei da mente, imutável e eterna, como qualquer princípio e lei da ciência. Todos temos as asas da imaginação e da fé, o que nos permite sobrevoar o problema e contemplarmos as coisas como deveriam ser. Podemos contemplar a solução divina, o final feliz, com a certeza de que a resposta já está pronta em nosso interior, na suprema inteligência que mora em todos os seres humanos. A Bíblia diz: "Eu te carreguei em asas de águia e o trouxe para mim." Quando ocorre um furacão, tornado, monção ou qualquer tempestade violenta, a águia sobe para além das nuvens até encontrar o sol e ali permanece, calma e equilibrada. Quando a tempestade amaina, ela volta para a terra. A águia é o símbolo dos Estados Unidos e é um importante personagem no livro, porque a gaivota a vê como um exemplo de que ela gostaria de ser. O autor quis nos lembrar de que em tempo de guerras, confusão e sofrimento, devemos nos voltar para o Deus interior para sermos capazes de nos elevar, indo bem além das nuvens para contemplarmos a harmonia, saúde, paz, alegria e inspiração, que são o pão que vem do céu. É por isso que oramos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estamos pedindo pelo pão da paz, da harmonia, da alegria, o pão da sabedoria, da força e da inspiração. Não ansiamos apenas pelo pão em nossa mesa, precisamos desses outros pães para nos alimentar. Jamais sentiremos fome de sabedoria, verdade e beleza se contemplarmos a presença de Deus em nós, recorrendo a Ele para nos orientar e dirigir. Procure a presença interior, peça inspiração, ação correta, beleza, amor, paz e abundância, e ela responderá: "Clame por mim, e eu atenderei." Esse é o conhecimento que está na base do livro de Richard Bach, que usou sua imaginação, a oficina de Deus, para contar a história de uma ave corajosa e persistente nos seus objetivos. É lógico que se trata de uma fantasia, uma fábula, como as fábulas de Esopo ou a história do Chapeuzinho Vermelho, em que os animais pensam e falam para nos transmitir um ensinamento, a moral da história. Esse tipo de lição também é encontrado nas lendas de Aladim e da Lâmpada Maravilhosa, de Papai Noel e da Fada Madrinha, personagens importantes de muitas histórias infantis. Essas histórias são alegorias, e alegorias ou parábolas, como são chamadas na Bíblia, vêm sendo usadas há milênios por todas as culturas para ensinar as grandes verdades para o povo menos letrado. Uma lenda muito antiga explica esse fato.
A verdade entrou na cidade completamente nua, daí a expressão a verdade nua e crua. Os habitantes a ignoraram e não lhe deram permissão para entrar em suas casas, que são as suas mentes. Um dia, a verdade foi procurar sua irmã, a alegoria, que veio abrir a porta usando roupas belas e coloridas. A verdade queixou-se. Minha irmã, a situação está péssima. Ninguém mais me cumprimenta nem me convida para a sua casa. Acho que é porque estou muito velha. A alegoria respondeu: não é esse o motivo. Eu também sou muito velha, mas quanto mais velha eu fico, mais as pessoas gostam de mim. Deixe-me ajudá-la. Ela vestiu a verdade com suas próprias roupas coloridas e elegantes e mandou-a voltar para a cidade. E daí em diante, a verdade foi recebida com prazer e convidada a entrar em todas as casas. As verdades, sob a forma de alegorias, foram usadas para dramatizar o nascimento de reis e princesas, para transmitir a sabedoria de profetas e visionários e os milagres de Deus. Quando a águia está com fome, ela sai voando e vai a um lugar onde existe alimento, não se deixa conter pelo seu ambiente. Essa figura de linguagem nos lembra que somos seres transcendentais, não limitados pelas nossas condições externas ou ambientais. Na terapia da prece, ensinamos as pessoas a elevarem sua consciência para se colocarem acima do problema, porque, se conseguirem se distanciar dele, encontrarão uma solução. Elas precisam tirar a atenção do problema, para poderem se concentrar serenamente na suprema inteligência, no infinito poder e infinita presença, que conhece todas as respostas. Isso é voar para um elevado estado de conscientização. O eterno, o onisciente, o onipresente, o que sempre se renova, o que sempre se perpetua, está dentro de você. Contemplando as grandiosas verdades que estão dentro do seu ser, você receberá a elevação mental necessária para entender que o infinito tudo sabe, tudo resolve. Antes de serem criadas, ele conhecia todas as coisas. Eclesiastes 23:20. Peça e receberás. Essa afirmação demonstra que a natureza, a característica da infinita inteligência, é responder. Ela é impessoal e não faz diferença entre seus filhos. Existem muitas pessoas que conseguem solucionar os mais difíceis dos problemas afirmando com toda certeza e amor: Deus enche a minha alma. Ele está me guiando agora, me revelando tudo o que preciso saber em todas as ocasiões e em todos os lugares. Pouco a pouco, a consciência do divino amor satura todo o seu ser. O I Ching, o livro chinês da sabedoria, diz: tome conta da vaca. É óbvio que não podemos levar essa afirmação ao pé da letra. A vaca é um antigo termo para denominar a mente subconsciente. Tomar conta da mente é enchê-la de ideias positivas para erradicar os modelos negativos que se instalaram nela, porque à medida que as verdades de Deus vão se impregnando na mente mais profunda, tudo o que é diferente delas é expulso. Muitas afirmações encontradas no I Ching são alegorias, e no mundo todo existem milhares de histórias, mitos e lendas para ensinar as verdades. O mito do Papai Noel, por exemplo, exerce grande atração sobre as crianças. Elas têm dificuldade de entender ideias abstratas e preferem coisas tangíveis, algo que poderiam ver e tocar, como o homem barbudo e sorridente que recompensa o seu bom comportamento com presentes. Por isso é errado roubar-lhes essa ilusão muito precocemente, porque mais cedo ou mais tarde entenderão que Papai Noel é a presença de Deus em seu interior. Na Bíblia está escrito que o marido é a cabeça da mulher. É óbvio que isso também é uma figura de linguagem. A mulher, no livro sagrado, significa a mente subconsciente e o marido é a mente racional ou consciente. Em termos psicológicos, isso é uma verdade absoluta, mas não vale quando se fala do mundo físico de homens e mulheres. O consciente é mesmo controlado pela mente racional. O subconsciente aceita todas as sugestões sem contestar e obedece às ordens do dono, indo para onde ele mandar. O capitão de um navio dá ordens
para a equipe que trabalha na sala de máquinas. Sejam quais forem suas instruções, eles o obedecerão sem discutir. Sua mente consciente é o capitão da sua vida. Quais são as ordens que você está dando para o seu subconsciente? O Jardim do Éden também é uma alegoria, na qual sua mente racional é o jardineiro e o subconsciente o solo. O que você está plantando no seu jardim? Lembre-se de que as sementes geram plantas da sua própria espécie. Se você está pensando em harmonia, saúde, paz, beleza, amor, inspiração e orientação, seu jardim será luxuriante e nele crescerão as mais belas das flores. Você colhe o que semeia. Se está desejando saúde, precisa dedicar toda a sua atenção, devoção e lealdade à presença curadora que habita o seu ser, tendo plena consciência de que ela o criou, sustenta e continuará a sustentá-lo, e conhece todos os processos e funções do seu organismo. Assim, quando clamar a esse milagroso poder pedindo saúde, ele curará, restaurará, revigorará, limpará e transformará todo o seu ser. Você terá de fazer sua parte, certamente, em termos objetivos. Procurará um médico e o abençoará, com a percepção de que ele também é uma criatura de Deus e será guiado por ele para curá-lo. Fernão Capelo Gaivota não queria ser mais um no bando, não queria ser igual a todas as gaivotas. A lei das médias é a lei dos rebanhos, das matilhas. Ele queria voar acima de todos os seus iguais. Não aceitava apenas seguir barcos, comer peixe e viver como eles. Sentia que havia algo maior e mais grandioso que podia realizar. Mas, em um dos seus primeiros voos para mais alto, ele estolou e caiu. Estolar, em termos aeronáuticos, é o afogamento e parada do motor em pleno ar. Os fracassos são as pedras que formam as escadas que levam ao sucesso. Quando você era pequeno e frequentava a escola, todos sabiam que cometeria erros. Por isso havia sempre uma borracha no seu estojo. Foi por meio dos seus erros que você compreendeu a ler e escrever e saiu das trevas da ignorância para a luz do conhecimento. Fernão Capelo Gaivota não desanimou. Estendeu as asas e decidiu tentar e tentar de novo. Acima de tudo, a gaivota adorava voar. Dizem que um sucesso apaga todos os fracassos. Contam que 999 inventos de Thomas Edison falharam até que o último foi bem sucedido. É certo dizer que todos eles fracassaram? Não. Eles mostraram a Edison que não precisaria repetir 999 procedimentos. Foram pedras sobre as quais ele pisou até alcançar o triunfo. Os fracassos foram seus companheiros de armas durante a jornada. Se você adora matemática, ela lhe revelará seus princípios e segredos. Se gosta da eletricidade, como Edison gostava, ela lhe revelará seus segredos. Quem de fato ama a música vai se empenhar nos estudos para se tornar um músico competente. Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Você também pode voar para as dimensões mais elevadas da sua mente. Quando começar a amar e dedicar toda a sua atenção e lealdade à presença divina, irá para muito acima do problema, destacando-se da mente das massas e deixando de viver de acordo com as leis das médias. Não será mais um membro do bando, do rebanho ou da matilha. Fernão não entendia por que quando voava em altitudes menores do que a metade da sua envergadura, ou seja, a medida entre as duas extremidades externas das asas, conseguia ficar no ar por mais tempo e menos esforço. Suas aterrissagens não terminavam da maneira usual de todas as gaivotas, esticando os pés para tocar o mar e borrifando água para todos os lados, parando bruscamente. Ele descia devagar e mal formava uma onda quando tocava o mar. Sua mãe o admoestava por não querer ser igual às outras gaivotas e estar imitando os movimentos dos albatrozes e pelicanos, mas Fernão dizia que queria aprender a fundo a arte de voar. De fato, o que Fernão desejava era se destacar da multidão, erguer a cabeça para ver e saber mais.
Mas, infelizmente, quem se destaca da multidão encontra um número enorme de pessoas dispostas a atirar pedras na sua cabeça. Enquanto alguém estava afundando no pântano e na lama da vida, ninguém prestava atenção na sua pessoa. Isso mostra que é a imaginação que separa uma pessoa da outra. Ela é o farol no mundo de trevas. Emerson disse que quando alguém é um inconformista, o mundo inteiro se dispõe a açoitá-lo. E quem quer se conformar? Todos os grandes empreendedores, sejam cientistas, artistas, inventores, criadores de novas filosofias e religiões, eram inconformistas e fizeram inestimáveis contribuições para a humanidade, como Pasteur, Newton, Carver ou Einstein. Einstein, por exemplo, não se conformava com a crença sobre a mecânica do universo da sua época e tinha certeza de que este mundo era feito de frequências, densidades e intensidades, sendo parte de um universo vivo e dinâmico. Muitos anos depois das suas ideias serem comprovadas, ele disse que a maior experiência que podíamos ter no mundo era uma experiência mística, a comunhão com Deus. George Washington Carver foi um homem escravizado, e sua atribuição era carregar os livros do seu amo. Ele, porém, tinha um sonho, uma visão. Nós vamos para onde vai a nossa visão, que é um quadro mental ao qual dedicamos a nossa atenção, reforçando-o continuamente. Carver queria estudar, queria ser alguém. Sonhava em ser cientista e tornou-se de fato um cientista de renome honrado pelo seu país. Ele foi o inventor da manteiga de amendoim, que salvou da desnutrição milhares de pessoas nos Estados Unidos, principalmente os moradores das regiões mais afetadas pela Guerra Civil. Ele gostava de contar uma história sobre si mesmo. Por que o senhor fez Carver? Perguntou a Deus. Ora, George Carver, você ainda não está pronto para essa resposta, respondeu Deus severamente. Então, Deus, por que o senhor criou o mundo? George, você também não está pronto para essa resposta. Então, Deus, por que o senhor fez o amendoim? Agora sim, rapaz, você está pensando em algo do seu tamanho. George Washington Carver, além da manteiga de amendoim, desenvolveu 500 compostos a partir da humilde leguminosa. Emerson, o filósofo, disse que Deus caminhava e falava em nossa mente e que a chave para a realização pessoal são nossos pensamentos. Ele, que também se destacou da massa, teve de enfrentar muita incompreensão. Por 30 anos foi impedido de fazer palestras em Harvard, porque nas primeiras vezes que esteve lá chocou os intelectuais contando a verdade sobre o poder do pensamento. Marconi decidiu explorar as misteriosas ondas sonoras que estão à nossa volta, mas não conseguimos ouvi-las. E deu-nos uma invenção extraordinária, a telegrafia sem fio. Sabe que seus parentes fizeram a ele? Acusaram-no de ser louco e o internaram num hospício, onde usou uma camisa de força por 1 mês e meio. Apesar das adversidades, ele desenvolveu a técnica que permitiu a comunicação a longa distância. Edison sonhava em iluminar o mundo. Quando era pequeno, porém, foi solicitado a deixar a escola. Disseram à sua mãe que era burro demais para aprender, que os colegas caçoavam dele, causando muita perturbação na classe. Ele e a sua mãe não se deixaram abater. Edison, o inventor da lâmpada incandescente, de fato realizou seu sonho de levar luz artificial a todos. Desenvolveu o fonógrafo e obteve mais de 1000 patentes de aparelhos elétricos. Uma vez afirmou que jamais havia inventado nada, que as ideias vinham a ele do fundo da sua mente e apenas as alimentava e sustentava, e o caminho abriu-se para Thomas A. Edison. Fernão Capelo Gaivota persistiu no seu sonho, mas seu pai o fez entender que o inverno estava para chegar e que as gaivotas teriam dificuldades de obter comida. Jamais esqueçam que as gaivotas voam para comer. Durante algum tempo, Fernão tentou se comportar como as outras gaivotas, agindo de forma como os pais queriam, gritando e lutando por um peixe, mergulhando para pegar restos de pão.
mas aquilo não lhe dava satisfação, porque estava perdendo tempo agindo como seus pares quando havia tanto a aprender sobre a arte de voar. Assim como Fernão recusava-se a desistir do seu sonho, você também não deve esquecer do seu. Estamos aqui para nos elevar, transcender, crescer e não para nos conformar. Em uma classe de ensino fundamental pode haver crianças capacitadas para serem um Einstein, um Marconi, uma Madame Curie, uma Madre Teresa. Por que deverão se conformar com o status quo da nossa sociedade? Somos todos diferentes, seres únicos. Não temos as mesmas impressões digitais, as mesmas orelhas, o mesmo sistema glandular, as mesmas ideias, sonhos e aspirações. Você é completamente diferente de qualquer outra pessoa desse mundo. É único porque Deus jamais se repete. Então, por que aceitar ser igual a todos os outros? Muitas pessoas vão à igreja no domingo porque querem ser vistas cumprindo uma obrigação, fazendo o que é certo. Perguntei a um homem que saía de um culto: "Você acredita em tudo o que ouviu?" A resposta foi: "É certo que não, mas aqui é um lugar onde devemos ser vistos." Quanta hipocrisia! Não é por acaso que existem tantos complexos relacionados com a religião. São atitudes desse tipo que criam complexos. Não acredite em nada que sua mente, tanto consciente quanto subconsciente, não consegue aceitar. Não acredite em mentiras nem em nada que insulte a sua inteligência. Imagine que está guardando essas ideias em um armário, pensando: "Não entendi bem isso, mas o Espírito da Verdade que vive em mim tudo sabe, e quando for necessário, me revelará todas as respostas." Fernão tentou vários métodos em seu voo e acabou concluindo que a resposta era a velocidade. Com uma semana de treino, ele já sabia mais sobre velocidade do que a mais rápida gaivota do mundo. Perceba que ele jamais parou de tentar. Quem persevera é bem-sucedido. Os membros do Programa Espacial dos Estados Unidos, que pretendiam levar o homem à Lua, tiveram que lutar contra muitos obstáculos, mas insistiam em sua visão, e esses fracassos foram os degraus que os levaram ao triunfo. A persistência afia nossos instrumentos mentais e espirituais, e por meio dela avançamos na vida. Portanto, se você enfrentar reveses, não os encare como fracassos. Fernão teve sérios problemas nos seus voos em alta velocidade. De tanto tentar, suas asas estavam em frangalhos e pesavam como se fossem barras de chumbo, mas o maior peso era o do fracasso. Ele chegou a pensar em encontrar uma corrente de ar que o levasse para baixo suavemente, até se estatelar no chão e terminar com tudo. Sim, há pessoas que, quando se defrontam com os obstáculos, resolvem desistir do seu sonho. Em desespero, dizem a si próprios: "Não adianta. Cheguei ao fundo do poço." Às vezes, chegam até pensar em suicídio. Mas, agora que chegamos ao fundo, só tem uma coisa a fazer: subir. Pessoas com tendências suicidas estão procurando uma solução. Desejam se libertar de alguma coisa. Mas quem pula de uma ponte não resolve nenhum problema. Ninguém resolve um problema tentando fugir dele, porque para onde for, sua mente irá junto. O problema está na mente e é nela que tem que ser resolvido. Você não é seu corpo, é um ser transcendental e não pode ser limitado por ele. Fernão resolveu se conformar em ser mais uma gaivota, com todas as suas limitações, e atender os desejos dos seus pais. Subiu decididamente até a altura normal para sua espécie, firme no propósito de parar de dar ouvidos à voz que o impelia a ir mais alto. Mas dentro de nós existe sempre uma voz nos impelindo a progredir, dizendo: "Suba mais alto, eu preciso de você." Porque a presença de Deus procura a expressão por meio dos nossos atos. Fernão continuava voando calmamente, repreendendo-se por querer enxergar a noite como se fosse uma coruja e atingir a velocidade só atingida pelos falcões. Falcões foram feitos para isso. Têm asas curtas que... Esse pensamento fez esquecer as promessas que tinha feito a si próprio. Dobrou as asas para voar só com as pontas e foi sendo levado por um grande e rápido vento. Vento, em termos bíblicos, é o espírito interior.
Ele não experimentou um sentimento de culpa por ter quebrado sua promessa de tentar ser igual às outras gaivotas, porque decisões desse tipo só são boas para quem aceita se tornar mais um na multidão. É melhor quebrar uma má promessa do que mantê-la. Fernão insistiu no melhor, e o melhor lhe aconteceu. Ele atingiu uma velocidade muito maior do que a obtida por qualquer ave e voou diretamente para o meio do bando de gaivotas, de olhos fechados, a mais de 300 quilômetros por hora. Sentia a gaivota da sorte sorrindo para ele e a sensação era maravilhosa. Uma nova dimensão da mente se abriu para ele. Quando você reza, torna-se também um pássaro extraordinário e vai às alturas inusitadas, afastando-se do problema ou dificuldade e entregando-se à presença de Deus, indo para o esconderijo do Altíssimo, onde anda a conversa com Deus. Você agora está no paraíso. É onde você realmente vive, porque agora é um espírito. Ai, que coisa linda, meu Deus! Portanto, enquanto contempla o onisciente, o amor ilimitado, a absoluta harmonia e infinita sabedoria, surge a solução divina, o final feliz. O sol passa a brilhar para você, afastando qualquer sombra. Fernão descobriu que havia muito mais na vida do que acompanhar as outras gaivotas, fazendo voos curtos em torno dos barcos de pesca para conseguir restos de peixe ou pão dormido. Nós podemos sair da mesmice, da ignorância e nos tornarmos criaturas mais inteligentes e habilidosas. Podemos aprender a voar bem alto, ser livres. A gaivota esperava ser aplaudida, honrada por ter se destacado do resto do bando, mas só encontrou reprovação. Todos lhe viraram as costas, embora Fernão pedisse uma oportunidade para lhes ensinar uma nova razão para viver sobre a nova vida que encontrara. Creio que você conhece bem essa atitude. Estou em constante contato com pessoas que mudaram seu modo de pensar e agora estão ligadas à unidade ou ciência da mente, e outros grupos que estão estudando as leis da mente, descobrindo que Deus é impessoal e não faz discriminação de pessoas. Para ele não existe grego ou judeu, homem ou mulher, agora e ontem, somente o fluxo interminável de realidade. A presença interior não sabe nada sobre credos, cristianismo, islamismo ou judaísmo ou qualquer coisa parecida. É comum pessoas acreditarem piamente que só elas têm a resposta, só elas sabem qual é a religião certa. Muitos membros da minha congregação vêm me mostrar cartas de seus pais, censurando-os por terem abraçado uma maneira diferente de se ligarem a Deus. Uma mãe escreveu: "O lago de fogo e enxofre está esperando por você. Você abandonou a fé dos seus pais e por isso será amaldiçoada. O inferno está esperando por você. Volte para a verdadeira fé. Eu sempre explico que eles não devem guardar mágoa de seus pais porque estão escrevendo a partir do ponto de vista da ignorância, do medo ou da superstição. São vítimas de anos de lavagem cerebral e hipnotismo. Essas pessoas não escrevem pensando em amor, paz e harmonia, porque quando amamos alguém, não queremos vê-lo queimando no inferno por toda a eternidade. Só quem vive com um horrível estado de espírito teria coragem de desejar tanto mal a uma pessoa da sua família. Como não encontrar alegria em saber que um filho ou filha encontrou a paz, a harmonia e amor, algo que lhe deu força, poder e um novo amor pela vida? Diz a Bíblia: eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Existem muitas pessoas que têm a mente fechada, que não querem mais da vida do que comer, beber, tomar cerveja e assistir televisão. Ora, isso não é viver. A vida é uma dádiva de Deus e estamos aqui para expressar os mais belos sentimentos, para progredir, para dar vazão ao esplendor encarcerado dentro de nós. Estamos aqui para fazer do mundo um lugar melhor para morar. E cada um deve contribuir com seu talento específico, que pode ser um talento para a música, ciência, medicina, arte. Fernão Capelo Gaivota foi expulso do seu bando por ter se tornado diferente e voou para morar sozinho nos rochedos distantes. O que o entristecia não era a solidão, mas o fato de as outras gaivotas
recusarem-se a acreditar na glória dos voos que poderiam aprender. Você já enfrentou uma situação semelhante ao tentar explicar o poder da mente para parentes e amigos? Viu expressões de reprovação? Não ligue para isso. Não lance suas pérolas aos porcos, como disse Jesus no Novo Testamento. Em suma, não tente converter os outros quando estão com a mente fechada, porque isso só causará ressentimentos. Quando eles estiverem prontos para ouvir, ouvirão. Deus não tem pressa e espera por todos. Um mendigo, ladrão, assassino, um sacerdote, um filósofo, toda e qualquer pessoa despertará para ver a glória transcendente que é Deus. A verdade será oferecida a todos os seres humanos sem discriminação, porque a vida deles é Deus e Deus é vida. Eu estou sempre ensinando essa verdade em meus livros, programas de rádio e sermões. Quem quiser, ouça. Costumo receber cartas de pessoas indignadas, me amaldiçoando com as penas do inferno, porque digo que o Salvador está dentro de nós, que somos nós próprios os salvadores, porque podemos moldar nosso destino e nosso futuro. Novas ideias geralmente encontram resistência. Quando o automóvel começou a ser vendido em Dublin, na Irlanda, houve uma revolta popular porque os condutores de carruagem queriam defender seus empregos. Muitas outras invenções foram recebidas com profunda desconfiança porque as pessoas tendem a lutar contra a verdade. E são elas mesmas que afirmam que vêm ouvindo essas verdades que eu defendo há 2000 anos. São criaturas que gostam de ir sempre à mesma igreja e cantar os mesmos hinos, sem procurar entender o que estão fazendo, e se recusam terminantemente a aceitar que todas as verdades estão dentro de nós. Estamos aqui para reproduzir todas as qualidades e atributos de Deus, para glorificá-lo e desfrutarmos de sua companhia para sempre, e não apenas para comer, beber e assistir televisão. Fernão Capelo Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a frustração são responsáveis pela pequena duração da vida das gaivotas, e, para seu desgosto, nenhuma delas se dispusera a enfrentar esses sentimentos. Um dia, viu chegarem 2 gaivotas pequenas voando com perfeição. Quem são vocês? Elas explicaram que tinham vindo para levá-lo para sua casa. Fernão disse que fora expulso da Sociedade das Gaivotas e não tinha mais casa. Sim, você tem um lar, afirmaram as recém-chegadas. Essas aves pequenas são a intuição, orientação, ideias criativas e inspirações que chegam a nós. Muitas pessoas, contudo, as empurram para o lado, sem noção de que devemos dar boas-vindas a esses pequeninos e honrá-los porque são a voz do divino que sobe das profundezas subliminares da mente. Quem rejeita os murmúrios da presença de Deus se afoga no sofrimento e na frustração, ignorando a presença de Deus batendo na porta do seu coração e dizendo: deixe-me entrar. E o tempo todo essa voz diz: eu secarei tuas lágrimas, eu curarei, eu inspirarei, para se elevar. Sou seu Pai eterno, sou o maior conselheiro, sou o príncipe da paz. Fernão acaba se conscientizando de que o paraíso estava nele mesmo e que o mais importante na vida é tentar atingir a perfeição. Na próxima dimensão que poderá conhecer, a criatura avança de oitava em oitava, de glória em glória, de êxito em êxito, porque não existe fim para a glória. Ninguém pode ser menos amanhã do que é hoje. A vida não volta para trás, porque é um infinito desenvolvimento na direção do real. Aprenda a tocar um prelúdio de Rachmaninoff no piano e você o tocará muito melhor na próxima dimensão. Você jamais esgotará a glória e as belezas que estão no interior do seu ser, porque é aí que mora o infinito. Escolhemos nosso próximo mundo pelo que aprendemos neste. Você está aprendendo alguma coisa? Aprendendo tudo o que for possível sobre os tesouros de Deus, porque a única riqueza que você poderá levar para a próxima dimensão são as verdades eternas, o conhecimento, a sabedoria que adquiriu ao longo de sua vida nesta dimensão.
Lembre-se de que os tesouros no céu estão em sua mente, onde nem a traça nem a ferrugem poderão consumi-los, que nenhum ladrão pode invadir para roubá-los. Leve seu conhecimento de Deus, o amor divino, a fé e a confiança, e você sem dúvida se encontrará com entes queridos, porque quando chegou a esta dimensão, havia mãos carinhosas para segurá-lo. O que é verdadeiro em um plano é verdadeiro em todos os outros. Fernão aprende que ninguém tem de viver 1000 vidas para chegar a esta, porque Deus está conosco. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não amanhã, nem no mês que vem, porque estamos lidando com o ser eterno, sem tempo nem espaço, e na mente não existe qualquer sentido de duração. Quando você dorme, está na 4ª dimensão. Por isso, a conhece bem e não tem por que temê-la. Às vezes, quando alguém está no seu leito de morte, vê e conversa com entes queridos já falecidos. Essa pessoa não está drogada ou delirando. Os que amamos e nos amam vêm nos ajudar na travessia. Fernão Capelo Gaivota recebe a visita de uma gaivota mais velha e muito sábia, que lhe ensina que o céu não é um lugar, não é uma hora. O reino dos céus é a mente em paz, o espírito dentro dele. Pai nosso que estais nos céus. O reino de Deus está dentro de nós. Shang, o visitante vindo de uma outra dimensão, também ensina que a velocidade perfeita que Fernão tanto buscava é a capacidade de ir e voltar para a próxima dimensão. Quando você pensa numa pessoa amada, pode encontrar-se com ela, esteja ela na Bélgica, França ou África do Sul, porque a mente é onipresente e não limitada pelo corpo tridimensional. A pessoa plenamente desenvolvida em termos espirituais, iniciada, iluminada e inspirada, pode ir para a próxima dimensão, para outro mundo, outro planeta e viver lá por algum tempo, porque o Todo-Poderoso, que tudo cria, lhe dá um corpo físico adequado para as condições de vida, como a atmosfera e gravidade desse local. Nas outras dimensões, as viagens são feitas somente por meio do pensamento. O viajante vai para onde deseja estar e qualquer comunicação é feita com o pensamento. Ele pode estar em qualquer lugar, no tempo e espaço, porque ele é espírito e o espírito é onipresente. Você, como ser espiritual que é, pode deixar seu corpo tridimensional a qualquer momento, desde que esteja preparado para isso. Verá seu corpo deitado numa cama ou sofá e terá plena capacidade táctil ou auditiva. Que é você agora? Está morto? Não. Você continua sendo a mesma pessoa e continua tendo um corpo. Entretanto, ele é um organismo quadridimensional, rarefeito, que pode atravessar portas fechadas e ignorar as noções de tempo e espaço da 3ª dimensão. Você é espírito e jamais deixará de ser espírito, porque o espírito nunca nasceu e nunca morrerá. Não existe morte. Um bebê que aparentemente morre no ventre da mãe continua vivendo como uma nota tocada na grandiosa sinfonia de toda a criação. Ele cresce e se expande porque ao passar para outra dimensão é recebido por seres carinhosos, entes queridos ou outros mestres que o ensinarão a viver nesse novo mundo. Quando a mãe e o pai fizerem a travessia, encontrarão seu filho crescido e plenamente desenvolvido nessa nova dimensão. Não devemos pensar na morte como um fim, mas como um recomeço, como um novo nascimento em Deus. Por isso, festeje o dia de nascimento do seu ente querido que acaba de falecer. O corpo terrestre ficou para trás. Há corpos terrestres e corpos celestes e a glória de um é diferente do outro. Aqui somos nascidos com a imagem e semelhança do que pertence à Terra, mas na outra dimensão seremos a imagem e semelhança do celeste. Portanto, não existe fim em nossa vida, porque a vida em si é avanço,
é progresso, é crescimento. Jamais, mesmo que se passasse uma eternidade, um ser humano poderia esgotar as maravilhas e glórias que estão no âmago do seu ser. Por isso, não dê atenção ao negativo, não ame o ódio e o mal. Pratique ter sempre pensamentos positivos para ver o verdadeiro eu de cada pessoa desse mundo. Veja Deus em sua mulher, em seu marido, filhos, pais, vizinhos, colegas de trabalho, porque o amor entra, tudo o que é diferente dele é expulso. Encare o mundo com compreensão e desejo de conhecimento. Descubra o que você já sabe e esforce-se para melhorar suas capacidades. A sua capacidade de voo para, como Fernão Capelo Gaivota, perseverar no seu caminho para a perfeição. Resumo do capítulo. Na terapia da prece, você precisa elevar sua conscientização para poder se distanciar do problema que o aflige. Afaste sua atenção do problema e concentre-se tranquilamente na suprema inteligência, no infinito poder e na infinita presença que conhece todas as soluções. Você se eleva para um estado de conscientização elevado e a resposta virá. Somos todos diferentes, criaturas únicas. Não há impressões digitais, sistemas digestivos iguais, ideias iguais ou aspirações iguais. Deus jamais se repete na sua criação. Milhões não se dão conta do fato de que nosso pensamento é criativo. O que você sente, atrai. O que imagina, se materializa. Existe uma suprema inteligência no seu interior e nós a chamamos de Deus. Ele atende seus desejos e pensamentos. Qualquer ideia acompanhada de emoções e sensações, seja boa ou má, que você grava no subconsciente, se concretiza como forma, função, experiência e evento. Não aceite nem se comprometa com qualquer coisa que seja negativa. Insista no seu direito divino de ter o melhor, e o melhor virá até você. Se fez promessas de aceitar a mediocridade, não hesite em quebrá-las, porque não existe nada bom demais para ser verdade. Nada tão maravilhoso que não possa durar, porque o amor, a luz e glória do infinito são sempre as mesmas, ontem, hoje e eternamente. Existe um poder imenso em seu ser, um poder místico que muitos descobriram ao longo dos milênios, como Buda, Zoroastro e tantos outros homens santos. Essa presença divina pode tirá-lo de um leito de hospital, afastá-lo da pobreza, da confusão, carência e frustração, e conduzi-lo para a estrada maravilhosa da felicidade, paz de espírito e liberdade. Aqui e agora, porque esse poder está aqui para você usá-lo. Nada o obriga a ser mais um na multidão. Você tem uma mente, um poder no âmago do seu ser. Quando é usado de maneira construtiva, os homens o chamam de Deus, Alá, Brahma, saúde e felicidade. Usado de maneira negativa, com ignorância, estupidez, maldade, crueldade, recebe o nome de Satã, demônio, diabo, o devorador, adversidade, miséria, sofrimento, insanidade, entre tantos outros. Não devemos pensar na morte como um fim, mas como um novo nascimento em outra dimensão. Rejubile-se com o primeiro dia de vida de um ente querido que acaba de falecer. Existem corpos celestiais e terrestres, mas a glória de um é diferente do outro. Aqui somos a imagem e semelhança do que é terrestre. Na outra dimensão, seremos a imagem e semelhança do que é celestial. Não existe fim para a nossa glória, não existe fim para nós, porque a vida não se acaba, é um eterno crescimento. Essa foi a leitura do capítulo 11 do livro do Dr. Joseph Murphy, Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Desenvolver a Autoconfiança e a Autoestima. A leitura desse capítulo foi muito especial para mim, porque eu acabei de viver uma experiência no campo profissional
que me fez sentir exatamente como o Fernão Capelo Gaivota. Massacrado por ser diferente, expulso por ser diferente. Realmente, esse livro é incrível por fortalecer a ideia de que nós somos seres individuais, cada um com seus talentos, e que é nosso direito exercer os nossos talentos, e que não é natural querermos nos igualar, fazer parte da lei da média, né? Sejamos nós mesmos, sejamos fortes para que possamos fazer o que temos que fazer e contribuir com o mundo. Quando sufocamos os nossos desejos, sonhos, as nossas características, a nossa personalidade, as nossas ideias, por mais malucas que sejam, nós estamos sufocando o próprio Deus. Porque Deus nos muniu dessas ideias. Foi Deus quem nos deu talentos específicos. E com esses talentos específicos, nós podemos trazer modificações positivas para a humanidade. Foi incrível ler esse capítulo. E muito obrigada por você estar aqui, por ter ouvido até o final. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo, por me ouvir. Gratidão.